Isso eu esqueci da gente combinar, pelo menos a gente manter uns 3 minutos para tentar dar espaço para que todos consigam falar. Levantou a mãozinha aqui para mim, e aí eu estou anotando. O Joari, a Rose, a Cláudia e o Wanderson, nessa ordem. Podemos combinar aí 3 minutinhos? Eu não estou com a mão levantada, não. Aurora, tá, desculpa. Sim, abaixa sua mãozinha aí, tem um coisinho de mãozinha levantada. Não? Não tá, não. Só o Joari, a Rose e o Anderson. Beleza. Então segue. Gente, quem quer se inscrever, levanta a mãozinha. Ele é uma mãozinha bem aqui na parte de baixo. Ele vai ficar com um amarelo para a gente saber que você quer a palavra. E aí a gente coloca nas ordens dos inscritos para poder falar, comentar, perguntar, enfim. Posso falar? Está aberta? Bom, primeiro queria cumprimentar e agradecer a vocês por terem feito o texto e por vocês se organizaram o livro para vocês acolherem esse debate dentro da assistência social, porque ele é muito raro. E nós vamos ver agora uma safra de alguns textos, de algumas reflexões sobre esse assunto, e vão ser bastante, provavelmente, diversas. Isso me lembra muito o que a gente está fazendo aqui, porque no início a gente também tropeçou muito para conseguir definir um pouco o rumo da nossa conversa entre assistência social e comunicação pública, porque a educomunicação é uma forma de abordagem, existem outras. E isso nasceu de uma conversa inicial, nasceu de uma conversa com a Rosana, a quem faço o agradecimento aqui perante vocês, né? Que ela tem um caminho pela comunicação, pelo blog que ela criou, ajudou e colabora ainda com muita gente que lê e que as interpretações que ela produz, e a gente construiu uma conversação pública que a gente chamou de cestas básicas, fazendo uma alusão para significar a questão polêmica, que já era polêmica e ficou mais polêmica na pandemia. E isso, no final desse ciclo do projeto, que durou quase 6 meses de conversações, a gente concluiu que precisava conversar mais sobre comunicação, porque isso estava pegando. Nós estávamos correndo para fazer atendimento, formação e tal, mas a gente não teve, em geral, nas nossas formações. E aí eu entendi que também tinha um dever público, porque na minha formação, inclusive, a minha trajetória acadêmica, o mestrado que eu realizei foi sobre educomunicação e processos de psicologia social, e depois eu fui entender que foi dentro de uma instituição que fazia parte da assistência social de uma cidade aqui do estado de São Paulo. Metodologia de educação ambiental e assistência social, tudo junto e misturado. Então, não tinha muito mais... Naquela época, né, no meio da década de 2000, no começo do SUS, eu ainda não estava naquela cidade muito identificada. E fazendo um salto, né, para um momento inicial da minha trajetória dentro da assistência social, no dia 3 de novembro de 2008, quando eu entrei, eu apresentei uma proposta, né, dentro do meu currículo. Eu queria muito colaborar com essa interface. E foi meio ignorado. Eu recebi uma mesa e uma tarefa dentro de um serviço que atendia a crianças vítimas de violência, mas queria se tornar o CREAS na época. E foi assim que se lidou com a comunicação lá naquela época, 2008. E aí, em 2020, 2022, eu entendi que não dava mais para adiar. Né? E aí a gente foi trabalhando nesse projeto de fazer interface entre a comunicação e a assistência social. Estamos no início, mas essa reunião, por exemplo, já nos anima muito, e o debate é muito complexo e é um debate crucial, né? Todo o planeta está discutindo isso. E aí eu queria fazer 3 referências, por exemplo, de livros, né? Para além das referências de comunicação, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tem um debate sobre as políticas de vigilância que eu queria... Esse livro está publicado, tem vários textos sobre o uso dos dados, mega banco de dados, né, internacionalmente, em tempo real, independente da classe social, né? Quem está fazendo isso? Né? E esse livro está publicado e está disponível online também. Então, para facilitar o acesso a várias pessoas. Que é o livro foi publicado pela editora Boitempo, e com uma parceria que agora com a Fundação Forte. Por isso ele está publicado aberto.
para concluir as referências, tem um cara que se chama Eugênio Morozov. Esse livro aqui as Big Techs, né, como a ascensão dos dados e a morte da política. Inclusive, nesse livro, ele fala o seguinte, que eu tenho, inclusive, oferecer programas de transferência de renda. Em alguns países, eles estão oferecendo transferência de renda, remunerando, e já existe isso, de certa forma, com aqueles tais de cashbacks, alguma coisa assim, remunerando quem fornece os dados. Então, as pessoas se tornaram, não clientes, elas se tornaram os produtos das grandes empresas de tecnologia. Só que, além da crítica, ele também participa do processo de tentativa de democratização das novas tecnologias. Né? E esse livro aqui, que é a Cidade Inteligente, que ele escreveu junto com a Francesca Bria, fala sobre alguns exemplos em Barcelona e outras cidades, não tem nenhum ainda no Brasil, mas de como a comunidade se apropriou da acumulação de dados, né? E ela vai decidindo para que vai ser usado. É para renda, é para melhorar o planejamento urbano, ou seja lá o quê. E elas têm um mínimo acesso a que dados vão ser retidos, e por quanto tempo e onde. Né? Enfim, só alguns exemplos para colocar que não é somente a gente no Brasil e não é somente a questão da pandemia, é só a assistência social. E isso nos coloca diante de um desafio de também conseguir contextualizar a assistência social fora dela, porque ela não é definida, o sentido do que a gente está fazendo, somente por nós mesmos. Não é porque nós somos bons e estamos fazendo boas coisas. Pode ser que a assistência social vire a bola da vez agora por causa, por exemplo, dos grandes, mega, ultra bancos de dados que o cadastro único, auxílio emergencial podem fornecer, porque se estuda todo tipo de coisa a partir disso. Isso não é a comunicação como um todo, é parte dela, e é uma das questões que vem nos chamando a atenção, e o texto de vocês coloca uma postura muito interessante, para eu concluir, que é a gente não demonizar a tecnologia. Né? Foi muito legal ouvir isso da professora Aldaísa, porque na assistência a gente também tem uma postura, tem ouvido duas posturas, né? A predominante é demonizar, porque tem que ser humanizado, mas que humanizado? É humanizado de antes da pandemia? Acho que mereceria muita reflexão mesmo. Ou idealizar, inclusive que pode substituir, né, o trabalho humano pelo tecnológico, né, que resolve. Tá vendo? O cadastro único não é tão bom assim. Faz um aplicativo, a gente conseguiu botar 4 vezes mais pessoas para dentro de um programa social, mesmo que fosse emergencial, em um tempo muito menor. A ideia da eficiência, né? E do ponto de vista do impacto político que isso teve, a gente está vendo, muita gente, a questão é o que coloca dinheiro no meu bolso, né? Então, não é nesse nível que a gente, né, vai conseguir resolver, mas discutindo a finalidade do uso dessas tecnologias mesmo. Inclusive, se a gente se apropriar, para a gente ajudar a desenvolver novas tecnologias, né? Com essas características que a gente pensa. Enfim, queria dizer isso e agradecer novamente, e inclusive a participação, né, das pessoas que aceitaram o nosso convite, desafio, que continuem podendo fazer isso, porque não tem volta, gente. Agora, se tem uma coisa que a pandemia deixou para a gente não tem como mais não falar disso. Vai ter de falar, porque é a sobrevivência dos princípios que orientaram o que a gente chama de SUAS, que estão em jogo agora. Valeu, passo a palavra. Só antes da abrir para a Rose, só recapitulando algumas conversas aqui no bate-papo, sobre a Aurora falando sobre as falas da Cláudia, da Gabriela, o Tiago Agenor, como não lembrar do uso do Pix, né, no contexto da conversa, da questão do uso das tecnologias. A Márcia Barros colocou, né, a retirada inexplicada de milhares de famílias dos programas. A Aurora comentando a respeito das falas da Aldaísa. Teve alguém que colocou aqui, que não aparece para mim o nome, que é no âmbito do auxílio emergencial, por vezes tinha sujeitos que cumpriam os requisitos e não tiveram acesso.
Essas orientações, à época, era fazer um procedimento chamado atemarção online. O procedimento complexo, que mais uma vez ficou desoperacionalizado, momentos difíceis na proteção básica. Nayara Teixeira colocou uma pergunta. A pandemia poderia ter dado brecha a que o acesso à internet fosse uma oferta nas unidades públicas, no CRAS, por exemplo. Será que alguém conseguiu isso em algum lugar? Dizer que não seria favor mais direito? Enfim, algumas considerações muito bacanas aqui no bate-papo. Desligo e passo para a Rose. Então, Paula, só uma coisa. Quanto à questão do auxílio emergencial, a Paola, que é do Rio Grande do Sul, ela fez um trabalho muito grande, que é assistente social, mas ela é também deputada estadual do PSOL, e ela conseguiu ampliar realmente a incorporação de muitas famílias através de recursos. Só estou dizendo isso para a gente poder entender que também nós temos que ter um saber de lidar com isso, e até mesmo ela se valeu, muitas vezes, da Defensoria Pública. É só um campo, realmente, concordo com o Juari, mas que nós temos um campo novo e um campo que a população experimentou, que não precisava se subordinar ao escrutínio de um profissional para requerer algo, como diz a última pergunta, que deveria ser seu direito. Eu acho que essa é uma questão muito interessante, né? Que eu acho que é um trânsito que a própria assistência social não está habituada e que confunde estudo socioeconômico do tal do CAD único com estudo social. CAD único não faz estudo social. CAD único levanta dados socioeconômicos. Quem faz serviço social deve fazer estudo social. Estudo socioeconômico é questão bancária. Então, acho que isso é muito interessante marcar também e vocês conhecerem o trabalho da Paola. Tá? Obrigada. Voltei, gente. Fui pôr mãe para dormir, aquela coisa de cuidadora. Mas segue aí. O próximo é a Rose, depois o Wanderson, e depois a Rosana e o Alexandre. Alexandre e a Rosana, ao contrário. Tá no chat a ordem, Aurora. Rose agora, por favor. Gente, só, né, a partir das falas, acho que pegando, quando eu me inscrevi, era na fala da Aurora ainda, e a Aurora coloca algumas coisas, né, da luta. Eu acho que, para a gente pensar, o uso das TICs, elas são importantes, mas a gente também não pode esquecer, em nenhum momento, acho que a proposta do SUAS, da PNAS, da própria Lei Orgânica da Assistência Social, né? No momento, em vez de a gente individualizar as demandas, quais serão os espaços de coletivização das demandas e os espaços coletivos com essas famílias, né? E aí, eu acho que eu tenho um pouco de propriedade para dizer isso, né? Eu vou falar um pouco porque eu não sou douta de tudo, mas a Aldaísa me conduziu na minha pesquisa de doutorado em propostas e metodologias de trabalho social com família, e uma das propostas de trabalho social com família da qual eu me debrucei para analisar foi uma proposta francesa, né? E a de São Paulo também, que foi muito boa, inclusive que na época foi coordenada pela professora Aldaísa. Mas a proposta é: que espaço é esse que nós temos coletivizado para que essas famílias convivam e troquem suas experiências? Que profissionais são esses que têm levantado, né? E a fala da Solange me veio, assim, várias questões das dificuldades que ela aponta e qual o momento que esses profissionais, né? Eu não gosto da palavra técnico, então eu vou falar profissionais, esses trabalhadores do SUAS, conseguiram sistematizar e problematizar as questões que foram vivenciadas por essas famílias, né? Estou mais aqui para a gente pensar num processo de reflexão, porque a lógica mercadológica e a lógica de democracia de acessos está tão imbuída pela lógica, né, do conservadorismo,
que coloca como se as famílias, todas as famílias tivessem os mesmos acessos, que todas as famílias tivessem os mesmos recursos, e nós não temos isso, né? E aí vem a lógica da meritocracia, eu consegui porque eu posso, né? E aí, uma coisa que o Solange colocou muito bem, que eu acho que a gente precisa sempre atentar, é a culpabilização das famílias e a criminalização das famílias. Então, porque a família não conseguiu porque ela não quis. O que é esse não conseguiu porque ela não quis? E aí é o que a professora Aldeisa fala, a gente precisa compreender, fazer esse levantamento, e se não tem acesso, é como possibilitar esses acessos como possibilidades de cidadania, e não como ajuda, meritocracia e mendicância ou mitigação, como diz nossa querida Raquel, né? A Raquel gosta muito do termo mitigação e está aqui nos ouvindo, então acho que é importante citar. Então, pensar também que a tecnologia ela é importante sim, mas a tecnologia, ela muitas vezes nos subsidia a manutenção de vínculo, mas a criação de vínculo pela tecnologia é difícil. Inclusive, nós mesmos, quando recebemos um convite via e-mail, a gente fica, quem será que é? Por que é? A gente vai querer, a gente quer conhecer para a gente poder dizer, olha, dá para ir ou não dá para ir. Imagina uma família que tem pouco acesso à tecnologia e desconfia dessa tecnologia, por ausência de conhecimento, porque alguém da família já caiu num viés. Então, acho que são questões que a gente precisa elencar e acho que refletir, como o Jory disse, a tecnologia veio, a pandemia colocou para a gente algumas tecnologias que não eram possíveis, e hoje a gente consegue falar com pessoas do Mato Grosso, Tocantins, São Paulo, tudo ao mesmo tempo, mas a gente também demorou a falar, nossa, isso é uma ferramenta para que nós possamos também compreender qual é o chão real da política que nós estamos defendendo. Então, desculpa se eu me alonguei, mas só ainda falando um pouco da questão da Nayara, né? E aí pensar, a gente está criticando a todo tempo, olha, o acesso à tecnologia não é possível a todas as famílias, mas é papel também só da política de assistência social. Há países que as praças públicas têm internet de acesso livre, né? A Argentina é um país que as praças em algumas cidades têm acesso livre, você consegue se conectar. Na França também, em alguns lugares está lá, acesso livre de internet, você não precisa usar o seu dado móvel, você ainda tem que ter o celular, mas há possibilidades. Então, a gente está falando no Brasil, por exemplo, são pouquíssimos, eu quase desconheço os municípios que têm lugares de acesso livre à internet. Então, não dá para a gente descartar essa análise conjuntural e esse chão que é o nosso solo brasileiro, simplesmente criminalizando e culpabilizando as famílias que elas não tiveram acesso porque elas não quiseram, né? Então, a gente precisa, sim, refletir sobre isso, e mais que refletir, coletivizar. Como muitos colocaram, sou profissional da ponta. Então, em qual momento que vocês, eu vou me colocar também nós, porque a academia não está dissociada disso, em qual momento nós estamos refletindo, coletivizando as demandas e publicizando no sentido de reivindicar. Realmente nós estamos num momento muito delicado de um governo autoritário que não nos ouve, mas acho que é o momento também da gente sistematizar e pensar nesse momento de coletivização da demanda, retornando aos nossos sujeitos, aos nossos usuários, das políticas sociais, possibilidades de diálogo, e aí também eu acho que é um papel muito nosso pensar como democratizar os acessos e a discussão político-partidária também aos nossos usuários, porque vai ser um momento muito difícil nas eleições e não dá para pensar mais 4 anos de governos autoritários, porque essas famílias vão ser ainda mais fragilizadas e ainda mais vão vivenciar desproteções sociais. E cabe a nós pensar na coletivização de demandas e também no trabalho de base, porque muitos de nós esquecemos do trabalho de base, muito bem lembrado pela professora, né? E aí,
tô finalizando, gente, desculpa, porque foram muitas falas depois, né? O Juari falou de não demonizar a tecnologia. Sabe o que me faz lembrar, Juari? Quando eu entrei na graduação, os meus professores falavam que muitos assistentes sociais não queriam fazer os relatórios de forma digitada. Eu entrei na graduação nos anos 2000, né? Achavam o computador o bicho de 7 cabeças. E o computador chegou, teve críticas, e nós hoje não vivemos, a maioria de nós, sem computadores. Então, os apps estão aí, as tecnologias estão aí. Mas isso também não pode eliminar o nosso contato visual, né? A criação de vínculos. Eu acho que é importante a gente também refletir isso. A criação do vínculo e a manutenção dele, mediados pela tecnologia. Né? Então, obrigada, desculpa mais uma vez, mas eu precisava colocar aí algumas coisas que mexeram comigo. Alexandre? Desculpa, Aurora, é o Anderson. Fala isso a agora. ordem de inscritos agora é o Anderson, depois o Alexandre e depois a Rosana. É o Anderson, Wanderson, como se pronuncia o seu nome? Tá desligado. O Anderson. Não tô te escutando. É só eu que não escuto ele, gente? Não estamos te escutando. Eu não estou escutando. Passa a fala, então, enquanto você organiza, o Anderson. Podemos fazer isso? Então, passamos para o Alexandre, enquanto o Anderson se organiza. Nós gostaríamos de escutá-lo também, o Anderson. Alexandre, o espaço é seu. Boa noite a todas, a todos. Peço desculpas aqui no início das falas, acabei que estava com alguns também problemas, algumas contingências, mas acompanhei todas as falas. Eu acho esse um momento muito importante, que sai histórico, né? Pois dentro de algumas discussões que a gente já faz dentro do movimento, né? Do projeto Movimento, justamente das tecnologias, e também buscando, né, através da comunicação, pensar novos rumos à assistência social, novas maneiras, novos rumos não, mas novos olhares, a gente se depara com essa grata surpresa, né, de um estudo aí vindo do NEPSAS, justamente dialogando, né, com o que a gente estava dizendo, né, o que a gente já estava começando aqui a produzir, né. Eu, especificamente nesse período da pandemia, eu tive um incômodo um pouco em especial, porque eu sou egresso da área de tecnologia. Eu hoje sou um trabalhador do SUAS, psicólogo, mas anteriormente eu fui analista de suporte em uma instituição financeira. Meu trabalho, basicamente, resumindo, vou fazer aqui meu histórico, era justamente ser a ponte entre o desenvolvedor do sistema e o usuário final. Então, era muitas dessas coisas de hoje em dia eu já lidava há 10 anos atrás, como, por exemplo, brigar junto aos desenvolvedores de sistema para que se garanta uma interface intuitiva, uma interface agradável ao usuário final. E era muito louco que ao desenvolvedor era algo muito óbvio, e ao usuário final parecia um bicho de 7 cabeças e você ficava ali no centro mediando essas relações. Um dos pontos, né, que me vem, né, toda essa discussão, é que o assunto da inclusão digital já é antigo, desde, né, da explosão do uso de computadores domésticos e tudo mais, mas eu sinto, não sei se isso é uma avaliação pertinente, de que o conceito de inclusão digital ele foi ressignificado. Antigamente, você ser excluído digitalmente, você não ter acesso à internet, te fazendo ter acesso à comunicação rápida. Hoje, nesse período de 2 anos aí da pandemia e tudo mais, e ser excluído digitalmente também é uma exclusão da sua cidadania,
Porque você não basta mais, você não tem mais somente você tem prejuízo de comunicação, você tem prejuízo de buscar por direitos básicos, eu digo acesso a documentos, acesso a programas sociais, acesso a serviços mínimos, serviços, coisas elementares da vida, né? Então, eu vejo que hoje uma pessoa que não tem acesso à internet, sequer a um smartphone, que não tem essa pessoa na família que auxilie, né, sendo essa pessoa que auxilie, está no mesmo grau de uma pessoa que não tem documentos, né? E a gente ainda se depara, né, no horizonte aí da proteção básica do SUAS. Uma outra coisa que foi falada, né, e também me toma um pouco, é a lógica bancária, né? E aí eu dou eu faço aqui um recorte específico à Dataprev, à empresa Dataprev, né? Porque ela tem, de fato, um comportamento muito parecido com o comportamento bancário, principalmente com o INSS digital. Assim como os aplicativos de banco que, né, trouxeram aí o desemprego e justamente a automatização de todos os processos, o INSS digital vem com essa mesma proposta de precarização lá dos serviços, e ao mesmo tempo ele praticamente culpa a pessoa por querer um serviço presencial. Mas isso é um absurdo. Como é que você quer buscar esse serviço presencial se eu tenho um aplicativo aqui? É facilidade. E quem conhece esse sistema sabe que de facilidade não tem nada, e por isso que eu falei da interface. É um conjunto de armadilhas, de pegadinha, tem, pelo menos nas minhas contas, 7 sistemas de validação. 7 sistemas para a pessoa provar que ela é ela mesma, né? A depender do caminho que ela pega. Isso não se vê nem no próprio aplicativo do banco, que normalmente são 2 ou 3 passos aí para que você prove que você é você. E isso não me deixa de trazer a lembrança do filme, Daniel Blake, eu estou falando certo o nome do filme, né? Que é justamente uma lógica, uma engenharia da burocratização, da dificultação da coisa, que transcende, né, o uso de protocolos confusos, e acho que até uma reflexão que o Juari já trouxe um dia, que tudo aquilo que é confuso em políticas públicas normalmente é um projeto para aquilo ser mesmo confuso, para ao mesmo tempo valer tudo e não valer nada, e que simplesmente transpôs, né, daqueles requerimentos enormes, das filas enormes, por um labirinto digital. Né? Eu acho que o INSS digital é o suprassumo justamente da desproteção. Mas, assim como foi falado, eu não vou me estender que as falas foram maravilhosas, o auxílio emergencial também foi. Foi uma experiência aí de um grande fracasso, porque foi lançado um aplicativo em 2 semanas, que, para mim, que lida um pouco de tecnologia, sabe que é um tempo exíguo, e sem suporte. Isso em TI, se você for numa universidade, pegar o pessoal que está estudando TI, se você lança um aplicativo sem suporte, sem homologação, sem teste beta, é um negócio absurdo. Isso foi um projeto de Estado. A gente não está falando de um aplicativo para pedir pizza, não está falando de um aplicativo para eu achar as melhores baladas da cidade. A gente está falando de um aplicativo para acessar direitos. E isso é um incômodo muito particular que eu senti e que eu trago, né, no grupo. Aqui todo mundo que já faz parte do movimento já sabe desses meus incômodos, e quem está vindo aqui também vai trazer. Por último, quero colocar que, assim, o projeto de inclusão digital, ele existe, né? Mas ele existe muito eu preciso fazer uma menção, né, muito importante também, da política, vou abrir um parênteses, da política de tecnologia, né? Eu lembro muito dos telecentros. Eu sou um filho do telecentro. Eu comecei a acessar computadores pelo telecentro. E do Sérgio Amadeu, né, idealizador desse projeto, e toda essa lógica da inclusão digital foi deixada de lado pelas prefeituras. E acho que isso é algo que deveria retornar. Acho que eu vejo, né, os materiais do próprio Sérgio Amadeu, e são valiosíssimos, e por esses materiais, justamente na fala dele, a gente vê que existe aí uma inclusão mercadológica. Né? Como é que hoje as pessoas são incluídas no mundo digital? Pelo WhatsApp, pelo Zap. Por quê? Porque o WhatsApp ele não consome dados móveis, não consome tráfego. Né? A pessoa pode estar sem internet, pode não pagar, ela vai ter o WhatsApp. E faz com que, para muitos, o WhatsApp seja a internet em si. E isso, né, conforme o Juari já tinha colocado, todos colocaram, gera
justamente um acesso para que as pessoas virem produtos, e somente produtos, ou sejam talvez encorajadas, né, ao uso da tecnologia para expor as suas intimidades ou expor as coisas frívolas da vida, que não quero moralizar aqui, mas que não é tudo. É um projeto da pessoa já se incluir enquanto produto de grandes empresas, principalmente aí o tal do Meta, né? Que domina tudo, domina as vidas, né? Então, como que a gente combate? Eu fico pensando nisso, né? Talvez trazer aqui para vocês que debruçaram por um tema, como um questionamento final, como que, dentro dessa lógica já posta, não de hoje, a gente consegue justamente trazer a um paradigma de acesso a direitos, né? Porque, inclusive nas eleições, inclusive tudo mais, as pessoas já estão incluídas digitalmente, mas como apenas algoritmos, apenas a alimentação de um machine learning, né? E como que a gente consegue, eu acho que em primeiro lugar, trazer de novo essa lógica do telecentro, claro que ressignificada, mas assim, fico pensando justamente o papel da política de assistência social, não como ela em si trazer a inclusão digital, mas articular para que essa política de inclusão digital, né, como já colocada pelo Sérgio Amadeu, retorne, como que a gente pode fazer isso, e como trazer do paradigma do produto para o paradigma de um sujeito de direito digital. Eu acho que é isso. Espero que não tenha ficado muito confuso. Agradeço novamente. É uma ótima surpresa esse texto, a coleção toda no Nepsas. Parabéns. Alexandre, muito obrigada. Só antes de passar a palavra, então, retomando algumas coisas aqui do bate-papo, né? O Joari colocou o link do livro, do qual ele tinha comentado. Mais uma vez, o convite para entrar no grupo do WhatsApp, do nosso grupo de discussão, vai falar sobre educomunicação na assistência social, no WhatsApp, todas as sextas-feiras, melhor dizendo, as últimas sextas-feiras de cada mês, das 19 às 21 horas. Quem quiser participar, bastante gente já entrou pelo link, mas quem ainda não entrou, está aqui na conversa de bate-papo. Vocês se interessaram por saber, ouviram muita gente falar educomunicação e assistência social, né? E aí, então, aproveito para convidá-las, vou até colocar o link também aqui no chat, do nosso curso, que é Educomunicação na Assistência Social. Vai ter uma live no dia 31, agora terça-feira, 5 horas da tarde, e aí eu gostaria que, antes de passar a palavra para os demais, o Joari, se pudesse, por favor, Joari, comentar um pouco rapidamente sobre esse curso, sobre essa live, sobre o curso, até porque a gente entrou nas rodadas das considerações finais. Joari? Oi. O computador ficou maluco porque eu não estou controlando. Ele não está conseguindo passar aqui. Mas vocês estão me ouvindo, né? Sim. Estamos te ouvindo. Eu estou compartilhando com vocês a tela, vocês não vão me ver, vão ver a tela da divulgação do... Opa, eu acho que vão ver a tela da divulgação. Não está aparecendo. Não está aparecendo, não. Deixa eu fazer de novo. Da nossa live, da questão da educomunicação na assistência social. Essa live, gente, ela vai ser transmitida pelo YouTube, vai ser no dia 31. Ela é uma live de divulgação do nosso curso. Esse nosso curso, ele ocorrerão... Subiu agora? Não. Para mim, não aparece. Para mim, aparece, Joari. Para mais alguém?
Para mim está aparecendo. Para mim, não. Não. Vou descrevê-la, então. É o seguinte, nós, desde o último ano, estamos fazendo uma aproximação com a ABP Educom, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais de Educomunicação, que tem uma relação também com o Núcleo de Comunicação e Educação da USP, e que desde a década de 2000 vem fazendo projetos na linha de inclusão digital, leitura crítica da mídia, produção de comunicação em grupos, coletivos, experimentando processos democráticos, voltado também para despertar a criatividade, valorização da diversidade na comunicação. Então, são vários princípios e várias diretrizes que vão sendo usados como métodos e metodologias para interface de várias áreas com a comunicação. A experiência mais conhecida é na área de educação, mas também tem experiências com o meio ambiente, com as discussões dos movimentos sociais e, por exemplo, mais recentemente no campo da saúde também se discute muito isso, e já é uma referência para a Política Nacional de Educação Ambiental. Era até 2016, agora não tem mais educação ambiental porque não tem mais proteção ambiental, então precisa, isso é desperdício, né? Mas vai voltar, né? O Brasil tem jeito. E nessa linha de construir e multiplicar e socializar a informação, temos uma transmissão, uma live, que vai reunir alguns dirigentes dessa entidade, é uma transmissão deles, da BP Educom, com a gente, e eu vou estar lá pelo grupo, né? E vai estar a Kênia Figueiredo, que é uma pessoa histórica da assistência social, tem um trabalho acadêmico voltado e uma pesquisa voltada para a comunicação pública e assistência social, tem um livro publicado sobre esse assunto também, e a gente tem dialogado muito com ela como parceira, e ela vai ser tanto, né, a nossa convidada, ao mesmo tempo uma madrinha do nosso debate, e ela vai ser professora de uma das aulas do curso que vai acontecer em julho. E o curso vai ser à noite, é um mini curso, vai ser na modalidade à distância, nesse primeiro momento, com atividades de mobilização, engajamento, um curso de 15 horas, nas quartas-feiras à noite do mês de julho. E é um curso introdutório, mas a gente vai tentar fazer algumas vivências e tal, a construção, para que a gente comece a multiplicar essa ideia e dê conta de uma demanda que a gente teve desde 2020, que algumas pessoas procuram esse debate, mas procuram não só como querendo engajar num movimento, mas alguém quer ter uma formação, uma validação mais técnica, mais formal, inclusive para poder tentar se engajar ou apresentar algum projeto, alguma coisa assim, nas suas atuações dentro da assistência social. A gente não conseguiu, evidentemente, dar conta disso em 2020, porque nós não tínhamos essas parcerias, estamos buscando, e com isso a gente começa a ir a público, tornar mais público ainda esse assunto, com a ambição, né, a pretensão de colaborar para formatar propostas que possam ser desenvolvidas em educação permanente, por um lado, dentro do Sistema Único de Assistência Social, mas também que a gente multiplique e construa redes políticas para discutir, né, como o Eugênio Morozov fala, a economia política, a economia da comunicação, e a gente utilize essa metodologia para potencializar a assistência social, mas também que a assistência social passe a também fazer parte dos debates sobre a democratização, a igualdade na comunicação. Porque não é só pensar como é que a comunicação nos influencia, mas nossa área, todo esse histórico, esse conhecimento acumulado também precisa influenciar o campo da comunicação, ainda mais no Brasil, né, em que a composição da população muitas vezes é tratada apenas como um objeto das políticas públicas e da comunicação e não como sujeitos. Embora as pessoas acabem, às vezes, criando soluções para isso que nós mesmos, dentro das políticas, não conhecemos, né? O próprio Alexandre comentou algumas, né? A Solange e tal, que pode parecer até estranha para o nível técnico, mas profissionais da comunicação
por exemplo, também tem estudado e visto que essa absorção não é a absorção negativa como a gente acaba fazendo a interpretação. Acaba se produzindo novas questões. E a gente, por não estar nesse debate, acaba não interagindo, né? Levando as nossas questões e trazendo as questões desses outros campos, dessas conexões que os colegas da área de comunicação fazem e que, como no texto da Kênia, não se resumem a gente falar assim, precisamos de assessoria de imprensa, porque a assessoria de imprensa, comumente, é essa que nós temos aí, que não produz a comunicação voltada para os direitos, produz aquilo que muitas pessoas que discutem a comunicação produz a propaganda que o cliente, né, o gestor, a gestora que contrata os serviços quer que a pessoa publique, e não os processos de comunicação, as suas contradições, como vocês, por exemplo, colocaram no texto, e isso é uma das virtudes do texto, que, independente de ser bom ou mal, ou de ser vantajoso ou desvantajoso, tem uma contradição que precisa ser analisada inerente a esse encontro. Então, faço aí o convite a vocês, a transmissão vai ser aberta, gratuita, no dia 31. O curso a gente vai precisar fazer uma remuneração para poder bancar o custo da plataforma, enfim, para manter a certificação, oferecer uma ajuda de custo aos professores, né? Nós estamos entrando, inclusive, colaborando para que tenha algumas bolsas, para que seja um valor gratuito para alguns públicos, como algumas pessoas usuárias, lideranças de segmentos de trabalhadores, que neste momento não possam fazer a remuneração do curso, e os valores vão ter um valor geral de R$150, para trabalhadores da assistência social e usuários vão ser R$90, mas com essa possibilidade de ter bolsa neste momento. E quem sabe, essa é a nossa ambição, que a gente possa futuramente nem precisar ter esses custos, para que a política de assistência social possa proporcionar, e para isso a gente vai ter de fazer uma caminhada, né? Conseguir fazer as conexões, conversar com as pessoas, levar para o debate público, para que também a nossa comunidade da assistência social reivindique isso, né? E não trate a comunicação apenas como aquilo que eu comentei da assessoria de imprensa, que geralmente não está a serviço da defesa de direitos, está a serviço do cliente que contratou a assessoria de imprensa. E, bom, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagens no grupo, podem mandar mensagens para outras pessoas de nós, ou se quiserem colocar aqui no tempo que está, fiquem à vontade também. Paula, Aurora, devolvo a palavra para vocês. Não sei se faltou alguma coisa. Não, Jori, contemplou tudo. Coloquei aqui no chat, só ia pedir para não parar a compartilhar a tela. Já coloquei aqui no chat, repetindo então, vai ser pelo YouTube, nesse dia 31 vai ser o lançamento, é gratuito, e lá a gente vai passar bem mais detalhes sobre, e aí a gente contaria com a participação de vocês. Coloquei também de novo lá no grupo do WhatsApp para os novos integrantes que entraram, para terem acesso, e contamos com vocês no dia 31, gente, vai ser bem bacana. E aí a gente está... Agora já é 20h50, a gente tinha combinado até 21 horas, mas por mim, não sei pelos demais, se a gente também se estender um pouquinho mais, acho que não teria problema, né? E aí a gente segue, então, nessa rodada de considerações finais, a gente terminar de pontuar algumas coisas, passa para a Rosana, e depois... Perdão, eu estou pedindo a palavra, Paula, faz tempo que eu estou de mão para cima, eu devo abaixar a mão? Agora me abaixaram a mão. Mas eu estava com a mão levantada até agora. Não, continua ainda levantada. A Rosana estava na fila antes, e aí a gente passa para você, pode ser? Pode. É que eu só queria entender que eu perdi minha mão, eu queria saber onde ela estava. Tá bom? Continua levantada. Após a Rosana, você já pode estar falando. Legal, muito obrigada. Paula, e Wanderson não voltou? Ele não conseguiu? Ele estava antes de mim também, né? O Anderson conseguiu, estava com um probleminha técnico. Ele está por aí? Se ele quiser falar, tranquilo. Eu não consigo vê-lo. Ele fechou a câmera, mas ele está por aqui, mas acho que só nos escuta. Então, acho que Rosana vai tocando e ele... Não, conseguiu? Não conseguiu falar.
Tá bom. Tá ok. Eu vou ser bem breve. Muito feliz, eu sou Rosana, psicóloga. Muito feliz desse encontro, dessa reunião ampliada. Para eu ser breve, eu quero ouvir vocês de novo também. A Aldaísa quer falar, e a minha pergunta vai dialogar com a inquietação que eu fiquei ao escutar a Aldaísa, porque ela tocou muito no que eu tenho assim como bandeira, que me incomoda muito. Eu acho que tem vários pontos aqui, né? Várias dimensões de discutir tecnologia, discutir serviço, discutir programa, cadastro, aplicativos, mas a Aldaísa mexeu comigo no ponto que é o que a gente faz no trabalho, né? Como que... E eu falei disso um dia desses aqui, eu estava discutindo alguma coisa num grupo, e eu estava colocando como que aquilo que é velho, assim, da gente ficar com estudo de caso, como se o nosso trabalho de profissionais no SUAS fosse estudar casos. Então, acho que é isso que a Aldaísa nos provoca, dizendo que a gente trata as questões no indivíduo, a gente não faz essas análises pela coletividade, como que essas pessoas, enquanto grupo, enquanto comunidade, enfrentam os problemas, né? Eu fiquei pensando, Aldaísa e colegas, como que, às vezes, eu penso que a tecnologia tem esse problema do acesso, da desigualdade digital, contudo, eu sou uma defensora também da ampliação da tecnologia, do acesso, e de que, às vezes, se as famílias elas podem ser miseráveis, pobres, em todas as suas dimensões, elas sabem como elas estão sendo tratadas, elas sabem como que a gente olha para elas. E se essa pessoa, essa família, essa comunidade, ela está sendo criminalizada pela sua condição, e essa condição é tida pelas profissionais como um problema individual e não do coletivo, e não uma estrutura, essa família, essa comunidade vai preferir acessar um aplicativo do que ir atrás de um serviço, de um vínculo que, por vezes, seria humanizado. Ele não é desumanizado, ele é humanizado, só que a humanidade é capaz de muitas coisas, inclusive nós, psicólogos, assistentes sociais, advogados, né, estamos cheios de problemas nessa relação, nesses vínculos construídos, né? Então, até que ponto, de fato, somos melhores que a tecnologia em alguns casos, é uma provocação que eu faço. E, Aldaísa, eu colocaria, será que a educação permanente que nós temos hoje, o Capacita SUAS, com suas configurações nos estados, é possível, assim, a gente conseguir, através da educação permanente, qual educação permanente conseguiria fazer um giro para que nós pudéssemos olhar para a coletividade e não para os estudos de caso? Câmbio, desligo, eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas eu fiquei muito provocada com isso e tentei fazer um gancho aqui com a apresentação das colegas. Eu só vou meter a colher um tiquinho assim. Foi uma atividade que a Rosana participou nessa semana, que foi do velho ao novo, né? O quanto que a gente traz das questões velhas, ou seja, como é que a gente resgata a defesa de direitos, da política em situações atuais. Então, ela fez uma análise muito interessante, se você puder depois colocar no chat aqui o link para as pessoas assistirem, está muito rico esse debate. E foi no ponto. A educação permanente ela é fundamental para a gente, mas... Qual? E aí eu deixo para a professora responder. Aldaísa, e falando nisso, Aurora, eu reli, né, o livro A Menina Loz, da Aldaísa, e agora, escutando ela falar, eu li o livro, escutando a voz da Aldaísa. Então, eu estou muito feliz que ela está aqui com a gente. Que legal, que legal. Eu vou ponderar o seguinte, eu fiquei muito tocada com a fala do Alexandre. E eu acho que o Alexandre nos coloca um sinal extremamente importante, que é aplicativo para criar direito. E daí eu diria, vocês vão me desculpando, mas depois de tantas décadas vividas, e na profissão, e na academia, e um monte de coisa, e na militância, eu acho assim que há uma tradição muito atrasada na assistência social. Muito atrasada. Talvez por uma influência da discriminação existente na sociedade, com a miserabilidade, com a pobreza, com a questão racial, daí para frente, com a mulher, daí para frente. Na verdade, existe um pouco
uma versão que aqueles que trabalham na assistência social fazem, de entender que estão fazendo bem para os pobres. Esse recorte ele é fatal, porque ele não considera na relação o outro, em alteridade, né, como um cidadão. Ele é fatal. E é, inclusive, de uma profunda antiética. Então, o aplicativo para acessar direito, ele precisa ter a clareza, a convicção anterior de que aquilo que está acontecendo não é uma bondade que aquele profissional está concedendo, mas é um direito do cidadão e que ele tem que chegar nesse direito da maneira mais inteira possível. Então, acho que esta é uma questão, para mim, fundamental. E eu experimentei na vida um negócio muito interessante, quando, no governo da Marta, nós fizemos o projeto Oficina Poracéia, que era para a população de rua, com múltiplas atividades, e tinha o telecentro para a população de rua. Tinha o acesso a essa população. Então, a aprender, a se alfabetizar, a lidar com isso. E se vocês olharem um pouco, claro, eu não estou falando necessariamente da Cracolândia, mas o uso do celular na comunicação da população de rua, e mais, o uso de computador. Isto já vi, eu não estou falando de teoria, né? Inclusive de se situar em local que tem possibilidade de captação de Wi-Fi, existe também daqueles que estão em situação de rua. Eu não estou falando de teoria, por favor. Eu estou falando daquelas barraquinhas com alguém dentro e com o computador tentando ali. Bom, eu não estou dizendo se o computador é dele, não é dele, se é emprestado, não estou dizendo nada disso, certo? Eu estou dizendo dele usando uma ferramenta. E estou dizendo, né, um certo estilo na assistência social de precarizar as ações. Há um descolamento da noção de ética com estética. A estética é parte da ética. Atender bem, atender confortavelmente é parte da ética. A estética não é o abandono da ética, nem é luxo. Ela é parte disso. Ter, na verdade, ambientes que não sejam depauperados é parte de uma consideração. Já vi quantas mães dizer, me dói no coração eu lutar tanto para o meu filho ter educação, e quando eu chego na escola toda quebrada, de vidro quebrado, toda aquela coisa. Eu luto para ter uma condição para os meus filhos e depois ter que colocar num lugar desse. Então, existe quase que uma ideia de que quem não tem dinheiro, né, qualquer coisa serve. Eu estou colocando isso porque, veja, num SAICA, que é um local onde fica a criança, o SAICA não tem necessariamente o acesso, por exemplo, à linguagem computadorizada para a criança. Isso deveria ser parte fundamental. Né? Então, se, para mim, por exemplo, que sou de outra era, digamos que não tenho essa compulsão histórica de entender da informática. Mas para Alexandre, ele não pode viver sem informática. E para muitos outros também. Então, como é que você nega esse acesso a uma criança não SAICA? Então, eu penso que quando nós estamos discutindo aqui, eu acho que o campo é interessantíssimo, e como a gente nota, eu trabalhei com o Sérgio Amadeu, no começo, no governo da Luísa Erundina, quando ele tentava um outro sistema de acesso que não fossem os sistemas aí universais das grandes empresas. Não lembro agora, Alexandre, tinha um nome aí, o sistema, agora eu não lembro como é que era. Então, e veja, e essa questão do telecentro, né, eu acho que a gente insistia muito em ter o acesso para a população, né, de menos recurso. Então, me incomoda muito essa conversa
no sentido de que a população não pode ter acesso por aplicativo. Ela tem que ter acesso, porque ela é cidadão. Se os outros têm, por que ela não tem? Né? Agora, qual é realmente a direção desse aplicativo? Se é, eu digo, ele é um tomado, não é um dado. O dado, né? O teu dado, ele toma e vai fazer várias aplicações, tanto que há, eu digo, na sociedade uma divisão. Você tem alguns que têm o imposto de renda, tem o CPF. Todos têm que ter o CPF, mas quem menos tem que ter CAD único. Bolas, para que precisa ter CAD único? Por que esse sistema de vigilância? Então, eu acho que há uma complexidade muito grande, né, do ponto de vista realmente de um projeto, e é um projeto, inclusive, de esquerda, de PT no governo. Eu não estou dizendo que é só bolsonarista, não. Eu estou dizendo que é geral. Que aquele que menos tem, e economista adora fazer isso, aquele que menos tem precisa ser vigiado. Nós vamos ensinar como é que ele vai usar o dinheiro. Nós vamos pegar e dizer para ele fazer aplicação, empréstimo, ou o que vale. A proposta é, não vamos dar o benefício, nós vamos acumular para quando ele tiver uma necessidade, ele vai lá e pega dinheiro. Então, existem as elucubrações que elas são terríveis. E por isso que nós fizemos uma nota técnica, né, que já foi citada aqui, que é a grande pergunta: do que você fala quando você fala assistência social? E que eu colocaria nesse grupo. Do que você está falando quando você fala assistência social? Qual é realmente o significado, a força, né, que está colocado aí? O que é isso? Certo? Então, é horroroso quando se diz que isso é uma política para o pobre e para o miserável. Porque isso está querendo dizer, e usando a palavra da Raquel, né, que é mitigação, evidente, porque nenhuma política social dá conta de resolver essa desigualdade social, e não é por aí. É pela acumulação de riqueza. Então, eu acho que essa, para mim, é uma questão extremamente séria, né? E quando, inclusive, inclusive, o Juari falou aqui, né, que tem muita gente falando essa história contra o aplicativo, porque existe uma questão. Há na cabeça das pessoas que o IGD, o Índice de Gestão, se recebe recurso na gestão municipal quando se apresenta que há um cadastro que ele é mantido. Então, o IGD aumenta, esquina é puro, entendeu? Quer dizer, baba, não babou, mas é uma coisa assim, é incrível. Então, as pessoas dizem, não, eu não posso falar contra o cadastro, porque é eu retirar o dinheiro do IGD. Embora, veja, o que era ministro da Cidadania, Roma, né, que é candidato na Bahia, ele foi visitar uma cidade, tem as fotos. Ele sentou na cadeirinha ali dos guichês de cadastro para ele fazer cadastro. Pô, isso é a prova maior de que não tem necessidade absolutamente de ter um conhecimento específico para preencher um cadastro. E quando nós usamos esse cadastro? Quando? O cadastro não é territorializado. É o nome do bairro que a pessoa fala, mas você não pode saber se aquilo é efetivamente oficial, você não localiza. Você não tem condição de fazer uma somatória. Então, eu acho que, para mim, isso que o Alexandre colocou, o que é um aplicativo para acessar direito? Agora, segunda coisa, o que nós falamos, do que nós estamos entendendo quando nós falamos assistência social? Porque a pergunta digamos, e como o Juari colocou aqui, contratar a imprensa não é comunicação, embora possa parecer comunicação.
Mas como é que as pessoas se relacionam, aqueles que atendem num CRAS, num CREAS, num serviço, como é que se relacionam com os usuários? É uma relação de cidadão? É uma relação de disciplina? É uma relação de marcar agenda, horário, como um consultório para vir num dia ou outro? Nós temos, hoje, tem CRAS agendando pessoas maio para outubro. Só agenda. Agora, como é que fica a dimensão da urgência? A assistência social deixou de ser urgência? Ela tem um componente de urgência. Então, eu acho assim, riquíssimo aqui o que a gente está pondo, mas eu acho que nós temos que tirar alguns véus que poderão nos constranger, né? Nos constranger de poder avançar na direção do cidadão, não da sua subordinação, mas